A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título Uma Visão Bíblica do Corpo. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre de 2023, essa revista que fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e na lição número 9 nós vamos apresentar aqui duas cosmovisões diferentes com relação ao corpo. A cosmovisão cristã e a cosmovisão do mundo, ou seja, a cosmovisão ímpia, pecaminosa acerca do corpo. Então, por isso que a gente vai ter aqui nessa lição, o tópico 2, a visão bíblica do corpo, e o tópico 3, a visão secular do corpo. Então, a gente vai ter essas duas cosmovisões, será apresentado aqui com todos os detalhes, passando por cada tópico e subtópico, sobre a criação do ser humano, questão da tricotomia e da dicotomia, né? A gente vai falar sobre essa questão do ser humano ser corpo, alma e espírito, ou é somente corpo e alma. Tem o monismo também, que vai defender que não existe divisão. Vamos falar sobre esse tópico aqui, vamos falar sobre a queda, enfim, né? A gente vai apresentar aqui todo o conteúdo da lição para que você, que é professor da EBD, possa aprender mais sobre esse assunto e ministrar uma aula de excelência na EBD. Bem, esse vídeo aqui é o vídeo de destaque do EBD em Foco, e você que está acostumado com o EBD em Foco, né, pode estar achando estranho, porque nós tínhamos parado com esse formato do vídeo de destaque. A gente começou com podcast e agora a gente resolveu voltar com o formato original. Eu vou explicar o motivo aqui rapidinho, tá? Para não tomar muito tempo. É porque assim, antes de iniciar este trimestre, eu sentei com a equipe, a gente conversou e nós resolvemos lançar um formato novo por dois motivos. Primeiro motivo, que a gente queria testar realmente um formato diferente, um formato de podcast, que seria uma oportunidade para nós convidarmos pastores para que participasse do EBD em Foco e agregasse mais conhecimento aqui. Mas a gente teve um pouco de dificuldade nesse sentido, depois que nós colocamos em prática o projeto, porque uma boa parte dos pastores que nós tínhamos em mente para convidar não tinha agenda, não dava certo no dia, às vezes falava que tinha, mas depois aparecia um compromisso. Então, assim, foi muito difícil a gente conseguir gravar com os pastores que nós tínhamos programado, enfim, pessoas que realmente têm conhecimento, né? E aí, outro problema também na época, né, que a gente resolveu fazer essa mudança, é porque a minha esposa estava grávida, meu filho estava previsto para nascer final de junho, começo de julho, era bem no início do trimestre, então assim, eu já sabia que ia ficar muito corrido e não ia ter condições de eu continuar fazendo o vídeo de destaque. Então, começar com podcast, coloquei o Victor para tomar conta do podcast, então o Victor é formado em teologia, tem muito conhecimento, e aí o Victor, enfim, assumiu essa responsabilidade e eu ia ter mais tempo para ficar com minha família. Aí foi de fato o que aconteceu, foi muito bom, esses 2 meses me dediquei bastante aqui, ajudando minha esposa. Ainda estou nessa situação aqui, porque se você observar, não estou no meu cenário que eu costumo gravar, está meio improvisado, estou ficando aqui na casa da minha sogra, a gente está passando uns dias aqui ainda. Então, enfim, né, a gente está se organizando ainda, mas o formato de podcast, devido a nós termos o problema com a agenda dos pastores, o Victor trabalha com cursos aqui no EBD em Foco, então ficou meio corrido para ele fazer os cursos e o podcast. Então, assim, eu preferi voltar com o formato original, mesmo com todas as dificuldades. A gente vai continuar fazendo o vídeo de destaque e o Victor já está gravando um curso para o próximo trimestre. Então, assim, a gente vai falar sobre evangelismo, missão no próximo trimestre e ele vai já gravar esse curso. Então, eu coloquei ele para se dedicar nesse assunto, enquanto eu vou aqui fazendo o vídeo de destaque, né, e Deus vai dando graça. Bem, fazendo essas observações, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá. Primeiro, se você é professor da EBD, usa slide na sua igreja, quer se aprofundar, na descrição desse vídeo tem o link para o nosso site, todas as informações do slide, subsídios em PDF, vários conteúdos extras, muita coisa que você vai acessar lá. Bem, vamos lá. Nós temos aqui uma lição que a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Paulo fala aqui da importância do corpo para glorificar a Deus, né, para a gente não submeter o nosso corpo ao pecado. Isso aqui é muito importante porque na época que Paulo escreveu, ele teve um impacto muito grande. A sociedade da época, os gregos, no caso, Paulo escreve no contexto aqui da região da Grécia, então os gregos do pensamento helenístico que dominava naquela época, dizia que a matéria é má.
e que o espírito é bom, e que o corpo é a prisão da alma. Então esse era o pensamento deles. Por isso que quando Paulo falava de ressurreição do corpo, isso era um absurdo muito grande para eles. E Paulo está desconstruindo esse pensamento. Paulo está mostrando que a visão de Deus com relação ao corpo é totalmente contrário a isso. Deus não concorda com essa ideia de que a matéria é má. Tudo que Deus criou é bom, está lá em Gênesis. E aqui, na nossa lição, a gente vai para a origem do ser humano, para a criação, a origem da raça humana. Então a gente tem ali Deus criando o ser humano, ele coloca assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a gente tem algo no plural, que também tem um debate. Alguns vão dizer que isso aqui é uma alusão à Trindade, outros vão dizer que Deus, quando criou o homem, estava com os anjos estavam participando da criação. Então assim, não tem como a gente bater o martelo com relação a isso e decidir foi assim, não tem como, eu acho que isso é especulação. Eu quero só entrar em detalhes aqui com relação à imagem e semelhança, que também tem muita especulação. A gente vê por aí muitos teólogos tentando definir o que de fato é imagem e semelhança. E eu gostei da abordagem do Wayne Grudem, que ele diz o seguinte, que imagem e semelhança simplesmente está dizendo que nós somos parecidos com Deus, ponto final. Né? O trecho aqui do livro do Wayne Grudem, né, aquele teologia sistemática dele, ele fala assim, ó, alguns já cogitaram que a imagem de Deus consiste na capacidade intelectual do homem, outros no seu poder de tomar decisões morais e fazer escolhas voluntárias. Outros concebem que a imagem de Deus era uma referência à pureza moral original do homem, ou do fato de termos sido criados homem e mulher, ou o domínio humano sobre a terra. Ou seja, várias especulações, né, tentando explicar o que de fato é imagem e semelhança. Só que ele fala assim, ó, quando nos damos conta de que as palavras hebraicas que exprimem imagem e semelhança simplesmente informavam aos primeiros leitores que o homem era semelhante a Deus e em muitos aspectos representava a Deus, vemos que boa parte da controvérsia acerca do significado de imagem de Deus é a busca de um significado excessivamente estreito e específico. Então assim, ele vai para a interpretação mais simples. Isso aqui, quando as pessoas liam lá, os primeiros leitores liam, eles simplesmente entendiam que o homem era representante de Deus, era parecido com Deus e ponto final. Mas hoje as pessoas querem uma explicação detalhada, específica, algo bem estreito. Ele até faz aqui uma explicação detalhada, né, dizendo assim, olha, as pessoas querem isso aqui. Porém, a gente não precisa ficar assim quebrando cabeça com isso. Acho que um versículo bem interessante, ainda dentro de Gênesis, que esclarece um pouco, é Gênesis capítulo 5, versículo 3, que fala assim, ó, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Então Sete era filho de Adão, a imagem e semelhança dele. Ponto. Ele fala assim, ó, Sete não era idêntico a Adão, mas era como ele em muitos aspectos. Assim como um filho é como seu pai. Então assim, o filho é parecido com o pai em muitos aspectos, mas não é idêntico ao pai. Então nós somos imagem e semelhança de Deus porque nós realmente fomos criados por Deus para a glória de Deus, a glorificação dele, né? E nós pecamos, nós erramos. Mas o fato de nós pecarmos, no caso aqui a queda, né, vamos colocar assim, a queda de Adão ali, Adão e Eva, não significa que essa imagem e semelhança foi apagada, ela deixou de existir. Não, ela foi manchada, mas ela não foi apagada. E a nossa lição fala sobre isso, né? O tópico 1.3 fala queda e restauração humana. Então assim, teve a queda, mas teve a restauração que acontece em Cristo Jesus. Então a restauração que acontece em Cristo tem como objetivo restaurar essa imagem e semelhança do ser humano para com Deus de maneira plena. Ele coloca assim, aqui no livro do Wayne Grudem, ele cita alguns versículos bem interessantes. Ele fala assim, ó, por exemplo, Paulo diz que como cristãos temos uma nova natureza que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. É bem interessante essa passagem de Colossenses, porque realmente nossa imagem está sendo restaurada, né, por Cristo. Somos transformados de glória em glória para a sua própria imagem. 2 Coríntios 3:18. Então nós estamos sendo transformados segundo a imagem de Deus.
Vamos ver aqui mais alguns versículos. 1 Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, a plena medida da nossa criação, a imagem de Deus, não se vê na vida de Adão que pecou, mas em nossa própria vida hoje, pois somos imperfeitos, ou seja, somos imperfeitos, mas estamos sendo restaurados em Cristo Jesus. Então, assim, tem vários versículos aqui, é bem interessante, né, que Paulo vai escrevendo, né? Principalmente Paulo aborda esse tema, né? Ele fala assim, ó, o objetivo de Deus ao criar o homem à sua imagem se realizou completamente na pessoa de Cristo, o qual é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Este é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. Em Jesus vemos a semelhança humana a Deus como ela foi originalmente concebida e deve ser para nós motivo de alegria e tal. Então, assim, Cristo é a imagem e semelhança de Deus perfeita, porque ele não pecou. Então, Cristo é moralmente correto, ele fez tudo certinho. Então, a gente olhar para Cristo e olhar para o ser humano como ele seria perfeitamente a imagem e semelhança de Deus. E aí você fala assim, mas nós também somos iguais a Cristo, ou seremos iguais a Cristo? Como assim? É o que está escrito em 1 João 3:2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a ele. Aí as pessoas vão se perguntar, mas em que aspecto e tal? Esquece detalhes desse sentido. Simplesmente procure ser uma pessoa melhor cada dia mais, parecendo cada vez mais com Cristo. Olha para Cristo, o comportamento dele, como que ele tratava as pessoas, como que ele agia, como ele falava. Leia as Escrituras, procure imitar a Cristo. Paulo fala isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente tem que entender que ser cristão é isso, é ser mais parecido com Cristo, ser mais parecido com Deus, é buscar de volta aí essa imagem e semelhança na sua perfeição. É claro que isso só vai acontecer na glorificação. A revista fala sobre isso também. A gente vai aqui, por exemplo, para o tópico 2.3. Olha, o vídeo de destaque eu não sigo necessariamente a sequência da revista. Tem gente que não gosta, mas eu tenho um vídeo que eu sigo a sequência da revista, que é o vídeo com slide, já foi postado, está no canal, está no site. Vai lá, o vídeo de destaque eu pulo para um tópico, vou para outro e fico fazendo esse vai e vem. Então, tópico 2.3, glorificado na ressurreição. Então, a gente tem aqui que Cristo ressuscitou, mostrando que nós também vamos ressuscitar, ele foi o primeiro, as primícias, nós vamos ressuscitar, e a ideia aqui é que o corpo ele é importante, a gente está falando do corpo, né? Então, para os gregos, falar que o corpo ia ressuscitar era um absurdo muito grande, o corpo é ruim, é mau, é a prisão da alma, mas assim, Paulo vai mostrar que não, que o corpo é importante, o ser humano é integral, e nós um dia vamos ressuscitar e esse corpo vai continuar existindo. É claro, o corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, é um outro nível, mas ainda é um corpo. Então, a importância do corpo aqui fica claro na questão da glorificação. Porque na glorificação nós seremos livres por completo da presença do pecado. Então hoje nós somos livres da condenação do pecado, do domínio do pecado, mas ainda estamos aí na presença do pecado, ainda pecamos, ainda erramos, porém um dia isso não vai acontecer mais, porque nós estaremos no céu com Cristo, um corpo glorificado, vivendo eternamente com Ele. Então aí vai ser uma outra etapa da nossa salvação que ainda vai se cumprir, tá? Mas ela é garantida, pode ter certeza que nós seremos sim glorificados. Agora eu quero falar um pouco da questão da constituição do ser humano que está no tópico 1.2. O escritor da revista vai apresentar aqui o que a gente conhece como tricotomia, que é a ideia de que o ser humano é composto por corpo, alma e espírito. Na minha primeira aula, eu falei que eu não concordo muito com a tricotomia, não é que eu queira discordar da Assembleia de Deus, do escritor da revista, mas eu gosto de levantar esses questionamentos. Eu sei que muitas vezes, nenhuma aula da EBD, se você for entrar no debate nesse sentido, a aula não avança. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, um pouquinho de sabedoria, porque se você tiver na aula apresentar a tricotomia e algum aluno discordar, você tem que falar assim, irmão, a gente não vai entrar em detalhes aqui agora, recomendo você assistir algum outro vídeo, ler algum livro, depois a gente debate, a gente vai continuar a aula aqui, seguir a sequência, porque senão a gente não termina. Mas aqui,
eu quero falar sobre esse tema porque o EBD em Foco tem como objetivo, né, esclarecer os temas para que você possa crescer na sua vida espiritual, crescer em conhecimento. Então você se prepara para a aula de amanhã. Eu estou gravando esse vídeo no sábado, tá? Você já vai assistir, ministrar a aula domingo. Mas é um vídeo que você pode assistir quando você quiser. Tá? O conhecimento aqui é válido para qualquer época, né? Mas assim, você se prepara para a próxima aula, mas se prepara também para a sua vida cristã como um todo. E aqui, nessa questão da tricotomia, né, como eu apresentei alguns versículos na aula anterior que mostra que não tem muita distinção de alma e espírito, alguns irmãos não concordaram. Alguns irmãos colocaram lá no comentário, assim, que já que a Bíblia coloca as mesmas características para alma e para espírito, significa que nós não temos a capacidade de distinguir, somente Deus consegue distinguir. Aí cita a passagem de Hebreus, enfim, acho que é Hebreus 4:12, né? Mas, enfim, eu quero falar aqui o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos supor que uma pessoa que nunca leu a Bíblia na vida, tá? Ele nunca pegou esse livro para ler, ele nunca leu a Bíblia. Tá? Sei lá, uma pessoa inteligente, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tem conhecimento de muita coisa, mas nunca estudou a Bíblia, nunca parou para ler a Bíblia. E essa pessoa ela tem uma certa intuição, né, do que significa o ser humano. Na visão dela, por exemplo, o ser humano tem uma parte material e uma parte imaterial. Tá? No caso, isso é observado em várias religiões, várias teorias, vários povos. As pessoas sempre têm essa mentalidade, essa ideia de que existe vida após a morte, existe uma alma, existe um espírito, alguma coisa, mas cada um diz uma coisa diferente por aí, nada é muito bem definido. Então, assim, essa pessoa que tem essa visão intuitiva dessa ideia de que, será que existe uma alma, não existe uma alma, ela vai para a Bíblia, procurar saber o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque assim, a gente lê a Bíblia com toda uma carga de conhecimento prévio, né, com visões prontas, e a gente já entra na Bíblia com a visão pronta. Então a gente já pega a Bíblia e sabe, não, tricotomia é o correto, dicotomia é o correto, monismo é o correto. Então o adventista ele é monista, né? No caso o monismo diz que não existe distinção de corpo e alma e espírito, é uma coisa só. Então para o adventista, quando alguém morre, está dormindo, acabou. Depois, quando ressuscitar, volta à vida. Então não existe uma alma que sai do corpo. O adventista diz que o ser humano é uma alma. Então ele já lê a Bíblia com esse pressuposto. Né? Um crente assembleiano já lê a Bíblia com o pressuposto de que nós temos corpo e alma e espírito. Agora vamos tentar fazer esse exercício de ler a Bíblia sem nenhum desses conhecimentos. O que nós encontraríamos, né, diante dessa realidade? Bem, com relação ao corpo, o próprio escritor da revista vai citar aqui que tem duas palavras, né, que são usadas para se referir ao corpo físico. É a palavra soma, a palavra grega, soma, tá? E a outra palavra é sarx. Tá? Então essas duas palavras elas vão ser usadas na Bíblia para se referir à parte material, à parte exterior. Então ele cita aqui Mateus 10:28, 1 Coríntios 15:38, né, que é usada a palavra soma. Aí depois ele cita Lucas 24:39, Atos 2:31, sarx, enfim. Eu não vou ler aqui o versículo para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, mas vamos lá. No meu primeiro vídeo eu li quase todos os versículos da lição. Então assim, você se depara com duas palavras para se referir à parte material do ser humano. Naturalmente, você vai olhar e falar assim, não, são duas palavras que se referem à mesma coisa, ponto. E isso é muito comum, isso é muito normal em qualquer idioma. Eu vou dar um exemplo aqui da minha região, da roça, um exemplo aqui da roça. O pessoal que mexe com terra aqui, às vezes divide a terra em pedaços pequenos, para colocar o gado e ficar fazendo um rodízio do gado. E aí, alguns chamam esses pedaços pequenos de terra dividido de mangueiro. Isso mesmo, mangueiro. Não é muito comum fora do Pará, mas aqui no Pará o pessoal chama de mangueiro. Um pedaço de terra um pouco mais chama de manga, né? Olha só, manga, fruta, manga da camisa e a manga, terra, né? Então, divide o pedaço pequeno e chama de mangueiro. Outros já chamam de piquete. Então, o piquete, que acho que é mais comum, que é usado no Brasil inteiro, quando fala assim, piquete, todo mundo já sabe o que é. Quando fala mangueiro, aqui no nosso contexto, a gente já sabe também o que é. Então, assim, são duas palavras para se referir à mesma coisa.
Quando a gente vai para o texto bíblico e vê soma e sarx, o que a gente deduz? É a mesma coisa, são duas palavras para se referir à parte material do ser humano. Ninguém chega na Bíblia e fala assim, soma é uma coisa e sarx é outra coisa. Apesar de que, dependendo do contexto, sarx também é usado para se referir carne como natureza pecaminosa. O escritor da revista aqui cita Romanos 7,18, na minha carne não habita bem algum. Então ele cita aqui carne, por exemplo, para se referir à questão carnal, natureza pecaminosa, é nesse sentido. Enfim, a gente tem várias passagens que carne é usada para se referir à natureza pecaminosa, sarx, né? Mas, de maneira geral, soma e sarx é usado também para se referir à parte física do corpo humano, essa parte aqui, tá? Então isso aqui é o corpo. Agora, quando essa pessoa está lendo a Bíblia, para entender mais sobre isso, ela vai, por exemplo, ler as palavras que se referem à parte imaterial do ser humano, ele se depara com duas palavras no hebraico e duas palavras no grego. Eu vou pegar aqui o livro do N. Gruden, tem um capítulo aqui que ele se dedica somente nisso, eu vou deixar esse capítulo aí disponível para você dar uma lida. Tá? Então assim, nós temos duas palavras para se referir à alma, no caso o hebraico nefesh e do grego psique. Então psique no Novo Testamento é traduzido como alma. Então toda vez que é traduzido como alma, o original era psique. Daí que vem psicologia, enfim. E nefesh é do hebraico. Então, no Antigo Testamento, quando você lê a palavra alma, lá é nefesh. Tá? Espírito, a gente tem duas palavras para se referir a espírito também. Uma do hebraico, que é ruach, e outra do grego, que é pneuma. Tá? Então, assim, a gente tem essas duas palavras que se referem a espírito. Então, toda vez que você lê espírito no Antigo Testamento, ruach, e no Novo Testamento, pneuma. Tá? Então, a gente tem isso aí. Essas palavras, elas são usadas, assim, de maneira intercambiável. Vamos entender isso. Vamos lá, a pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez, ela vai lá e fala assim, João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. Jesus fala isso. Jesus fala que a alma dele está angustiada. Mais na frente, de João 13, 21, mesmo escritor, um pouquinho mais na frente, ele fala assim, angustiou-se em espírito. Peraí, uma hora a alma angustiou, outra hora o espírito angustiou. Eu estou falando de um mesmo sentimento para duas coisas diferentes. Será que de fato são duas coisas diferentes mesmo? Entende? Porque soma e sarx são duas palavras diferentes se referindo à mesma coisa. Aqui a gente tem pneuma e psique, duas palavras diferentes se referindo à mesma coisa, a parte imaterial do ser humano. E aí a gente vai para Lucas 1, 46, 47. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, alma e espírito fazendo a mesma coisa. Então isso aqui é um paralelismo hebraico. Então é bem claro que isso aqui faz parte da poesia hebraica, né? Então o N. Gruden até coloca aqui, este parece um exemplo bem evidente de paralelismo hebraico, artifício poético em que a mesma ideia é repetida com o uso de palavras diferentes, mas sinônimas. Então aqui não é dizer que a alma faz uma coisa e o espírito faz outra coisa, até mesmo porque os dois estão fazendo a mesma coisa ali. Então são sinônimas. A gente vai ver mais na frente, né, aqui, por exemplo, Hebreus 12, 23, fala de espírito dos justos aperfeiçoados. 1 Pedro 3,19, espíritos em prisão. Aí já em Apocalipse 6,9, fala as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Enfim, parece que a parte imaterial do ser humano, que sai do ser humano após a morte, já que eu vou detalhar mais sobre isso, é chamado de alma e de espírito. A parte imaterial do ser humano, que é responsável pelo pensamento, pelos sentimentos, pela adoração a Deus, é chamada de alma e espírito. Então isso é usado de maneira intercambiável. E agora eu vou falar um pouquinho aqui dessa questão da vida após a morte, no caso do estado intermediário. A gente tem algumas passagens que fala que a alma que sai depois da morte, e outras passagens dizem que o espírito que sai depois da morte. Então a gente tem no Antigo Testamento, Gênesis 35, 18, fala ao sair-lhe a alma, então uma referência à alma que sai após a morte. 1 Reis 17, 21 fala que o profeta orou para que a alma voltasse ao corpo, então a gente tem aí uma relação da alma.
no Novo Testamento, Lucas 12:20, esta noite te pedirão a tua alma, né, o rico insensato ali, então assim, a tua alma, a psique, né? Por outro lado, a gente tem várias passagens que falam da questão do espírito. Eclesiastes 12:7, na morte o espírito volte a Deus que o deu. Mais na frente, quando a gente lê em João 19:30, né, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então Jesus, né, rende o espírito. E Estevão, antes de morrer, Senhor, recebe o meu espírito. Então assim, a gente tem passagens que falam da alma saindo do corpo e do espírito também saindo do corpo. Então a gente tem aí o estado intermediário falando de um ou de outro. Então assim, os autores bíblicos não parecem se importar se dizem que a alma parte ou que o espírito parte na hora da morte, pois ambos parecem significar a mesma coisa. Olhando para o texto bíblico, né, fazendo essa leitura inicial, sem nenhum pressuposto, parece que não tem distinção de alma e espírito, é tudo uma coisa só. Então são duas palavras usadas para se referir à parte imaterial do ser humano. E aqui cabe fazer uma observação, né, sobre a passagem que fala sobre corpo, alma e espírito. Né? Algumas pessoas vão falar assim, não, mas a gente tem duas passagens que falam explicitamente corpo, alma e espírito. É 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Então essas passagens elas dizem bem claro ali corpo, alma e espírito. Mas a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes no texto bíblico a gente tem assim, uma ideia que é reforçada, usando palavras diferentes, palavras muitas vezes sinônimas, enfim. Quando a gente lê o texto de Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando assim, você tem que ser conservado íntegro, santo, por completo. Então ele usa corpo, alma e espírito, mas no sentido de se referir ao ser humano na sua integralidade. Isso aqui é muito importante porque a gente não pode ficar separando o ser humano dizendo que a alma é superior ao corpo, ou o corpo é superior à alma. Eu já vi isso em vários livros e eu não concordo com nenhuma dessas ideias de que um é superior ao outro. Então, assim, ficar fragmentando o ser humano, dizendo que uma parte é mais importante do que outra parte, eu particularmente não concordo muito com isso. Tá, mas vamos lá, vamos olhar para a passagem, tá? O que essa passagem aqui está querendo dizer? Paulo está simplesmente, né, usando esse recurso para enfatizar, tá? Enfatizar, é uma questão de ênfase. Vamos ler Mateus 22:37, diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Será que ao ler essa passagem de Mateus 22:37, eu vou chegar à conclusão que o ser humano é composto de coração, alma e entendimento? Não, né? Vamos ler aqui mais uma passagem, Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. A gente tem mais uma palavra aqui, força. Então, será que ao ler isso aqui eu tenho que chegar à conclusão de que eu tenho que amar a Deus com todas essas minhas partes? Né? E se eu juntar aqui coração, entendimento, força, alma, espírito e corpo, eu vou chegar à conclusão que o ser humano é composto de 6 partes, o que é um absurdo. Tá? Eu não posso chegar a essa conclusão. Então isso aqui é questão de ênfase. Tá? O texto bíblico só está enfatizando, ame a Deus com tudo, ponto, é isso, ame a Deus com tudo. Então são recursos didáticos para reforçar algo, né, que é importante, né? Isso aqui é muito importante, então a gente tem que reforçar isso aqui. Aqui na nossa região, quando alguém diz algo muito enfático, assim, tal, a pessoa chega e fala, posição firme, a gente olha assim e fala, fulano falou e disse. Falou e disse, tipo, é a mesma coisa, entende? Não posso distinguir isso aí. É só para dizer que realmente ele falou algo de maneira bem enfática e bateu o martelo e aquilo ali, ponto final, falou e disse. São recursos didáticos, eu particularmente não consigo enxergar no texto bíblico distinção de alma e espírito como as pessoas fazem por aí nos livros. O próprio escritor da revista chega a dizer aqui que o espírito é a parte do ser humano que se importa com Deus, que busca Deus, e a alma é a parte dos sentimentos. Só que isso não está claro no texto bíblico. O texto bíblico, como eu já li aqui, deixa bem claro que tanto a alma quanto o espírito tem sentimento. Então, para que fazer distinção? Entende? É simplesmente a parte imaterial do ser humano. Tanto a alma quanto o espírito busca a Deus. Então,
para que fazer distinção? E, além do mais, os próprios defensores da tricotomia deixam bem claro que não se separa a alma de espírito. Então, se são duas coisas que não se separam, para que eu vou fazer distinção? Eu acho que isso é fazer muita confusão, tá? Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu prefiro uma visão um pouco mais simples e eu arrisco a dizer que os monistas têm um pouquinho de razão nesse sentido. Porque o monismo vai dizer que não existe corpo, alma e espírito, que é o ser só. O ser humano ele é uma alma. Ele é uma coisa só, entende? Não existe essa separação. E apesar de eu não concordar muito com o monismo por causa da questão do estado intermediário, né, que a Bíblia dá a entender essa questão do estado intermediário, eu vejo a importância de reforçar a integralidade do ser humano. Tá? Não, a gente não pode ficar achando que o ser humano ele pode, sei lá, pecar no corpo, mas não pecar na alma. Não, se ele pecou no corpo, ele pecou na alma, ponto. Entende? É uma coisa só. Entende? Nós somos um ser integral. E aqui a lição fala sobre a importância do corpo. Né? Talvez você esteja achando ruim que eu não entrei muito em detalhes nessa questão, mas ao ler a passagem aqui de Coríntios, né, a gente vai ver o seguinte, ó, 1 Coríntios 6,13, vamos ler, fala assim, ó, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então Paulo está combatendo aqui essa ideia de que eu posso usar o meu corpo para prostituir, para me deitar com uma prostituta, enfim, fazer o que eu quiser do meu corpo, porque o corpo é matéria, a matéria é má, e, enfim, eu peco no corpo e não peco na alma, eu não atrapalho, né, o meu relacionamento com Deus pecando no meu corpo. Então Paulo está combatendo essa ideia. Ele fala assim, o corpo é para o Senhor, entende? Use o seu corpo para glorificar a Deus. Aí o versículo 14 ele fala assim, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então por que Paulo começa a falar de ressurreição numa passagem que ele está falando de pecado no corpo? É justamente isso, porque o corpo, esse seu corpo, aí vai ressuscitar. Ele vai ser transformado em um corpo glorioso, mas é o seu corpo. Ele vai ressuscitar. Aí o versículo 15, ele continua reforçando o argumento. Ele volta para o que ele estava falando anteriormente. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membros de uma meretriz? Não, por certo, é óbvio que não. É óbvio que eu não vou pegar o meu corpo e fazer ele membro de uma meretriz, ou seja, de uma prostituta, porque o meu corpo é membro de Cristo. E aí Paulo vai, né, detalhando sobre isso. Né? Versículo 17 ele fala assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então Paulo está falando de corpo e depois ele está falando de espírito, né, mostrando o quê? Que o ser humano é integral, está tudo junto. Então você adora a Deus na sua integralidade, você é santo na sua integralidade. Você tem que alimentar, né, a sua vida espiritual, né, cuidando do seu corpo, evitando pecados no seu corpo. Então Paulo reforça essa questão do corpo, né, versículo 20 ele conclui e fala assim, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, a tua parte material e a tua parte imaterial tem que glorificar a Deus. Ponto final. Paulo está deixando bem claro isso. Use isso para glorificar a Deus. E a cosmovisão secular do corpo, como a gente tem aqui no tópico 3, é hedonismo, narcisismo, erotização, libertinagem. Tudo isso aqui é assim voltado para a contaminação e pecados do corpo. No caso do hedonismo, são pessoas que acham que vão encontrar realização no prazer. Então, quanto mais prazer tiver, pornografia, prostituição, bebida, tudo isso, a pessoa acha que ela vai se libertar dos seus erros, das suas falhas, dos seus... Não! Ela vai se afundar cada vez mais, ela vai pecar cada vez mais, ela vai se escravizar cada vez mais. Então, quem se envolve com hedonismo, com a erotização, com libertinagem, questão do pecados sexuais, dentre outros pecados no corpo, tudo isso só vai manchando cada vez mais o ser humano, contrário às Escrituras. Então, o teu corpo pertence a Deus. Você não pertence mais a você mesmo, você pertence a Cristo. É isso.
Você não tem que fazer com o seu corpo o que você quer, você tem que fazer com o seu corpo o que Cristo quer que você faça. Então você tem que cuidar do seu corpo. A gente pode até entrar aqui nessa questão dos cuidados pessoais. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo anterior e eu acho que é bom reforçar isso, a questão de ter uma boa alimentação, fazer atividade física. Porque assim, se você é uma pessoa saudável, você tem uma boa alimentação e cuida do seu corpo, vai no médico, né, procura se cuidar, né, você vai ser uma pessoa que vai ter muito mais disposição para ler a Bíblia, para orar, para pregar o Evangelho, para trabalhar no seu emprego, no seu trabalho onde você está. Você vai evitar muitas doenças, vai evitar muita coisa que vai atrapalhar a sua vida espiritual. Então, assim, está tudo interligado, você tem que cuidar do seu corpo. Muitas pessoas que estão passando por problemas espirituais em casa, problemas seja o que for, seja com droga, seja com casamento, seja com filho, seja o que for, e procura o pastor, às vezes, para fazer um aconselhamento e procurar resolver o problema. Às vezes o pastor, ele se preocupa muito com essa parte espiritual. Não, você tem que orar, ler a Bíblia e tal, vai tratando ali. E esquece um pouco de que, assim, o corpo também influencia nisso aí. Então, se você estiver passando por qualquer problema, se você começar a praticar atividade física, começar a ter uma boa alimentação, começar a ter boas noites de sono, você vai ver que o seu problema começa a se resolver também. Ou seja, isso ajuda, faz parte, é um conjunto, tá? É um conjunto completo. São pessoas que estão entrando em depressão, enfim, se você sair, fazer uma caminhada ao ar livre, dar aquela corridinha, procurar realmente se cuidar. Isso ajuda você dentro de problemas que você acha que são espirituais. Não, eu estou passando por uma luta espiritual, um problema espiritual. É um problema espiritual, mas que você resolve de maneira integral. É orando, é lendo a Bíblia, é procurando ter bons relacionamentos, mas também procurando, né, se relacionar consigo mesmo, porque isso tem a ver com o relacionamento de você com você mesmo. Você se cuidar, ir no médico, fazer atividade física, boa alimentação, dormir boas noites de sono, isso é você amar a si mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, ame a si mesmo, isso é muito importante. Você vai amar o seu próprio corpo. Amém? Bem, eu encerro aqui. Espero que você tenha compreendido o assunto. Peço perdão por qualquer coisa. E se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, na descrição do vídeo temos um material para download. Nós temos muito conteúdo dentro do EBD em Foco, que vai te ajudar bastante a se aprofundar aí nos conteúdos da EBD. Então acesse ebdemfoco.com e também tem a descrição aí, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem para tirar alguma dúvida, enfim, pode mandar lá no WhatsApp, a gente está à sua disposição. A paz do Senhor, até a próxima aula.